Olá, eu sou Ademir Quintino e este é o programa Questão de Ordem, programa que destaca as comissões de vereadores na Câmara Municipal de Cubatão, tanto as especiais como as de inquérito e até mesmo as permanentes. Na edição de hoje do programa está conosco o vereador Fábio Rochinho, ele que é o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Vereador Rochinho, satisfação em tê-lo aqui no Questão de Ordem. Como está a Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis? Grande abraço, obrigado pela presença. Obrigado, Ademir, pelo convite. Prazer estar participando aqui desse programa. A comissão vem bem, a gente vem analisando alguns projetos que é encaminhado para o Legislativo, que é de ordem financeira. A gente tem que dar o nosso aval, consultar, pedir as informações necessárias, tudo que envolve questão financeira do município. A comissão é composta por mim, também pelo vereador Jair Ferreira Lucas e o vereador Fábio Moura. Nós somos a composição de 3 vereadores e eu sou o presidente dessa comissão. E em breve tem a apresentação dos números do Executivo perante ao Poder Legislativo, o quadrimestre, não é isso? Isso, os relatórios quadrimestres, né, que tem que ser apresentado. Primeiro ainda, desde que você assumiu a presidência, ainda não foi apresentado, né? Deve ser nos próximos dias. Nos próximos dias, na verdade estava agendado para o último dia 28. Último dia 28 de abril. 28 de abril, mas devido a agendamentos aqui mesmo internos na casa, não deu para ser realizado. Deve estar se realizando aí na próxima semana, a gente vai ter a apresentação do último quadrimestre. A reunião dos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, periodicamente, é de quanto em quanto tempo, Rochinho? Ou não tem um prazo estabelecido? Não tem um prazo estabelecido, não tem uma ordem cronológica. A ordem cronológica, se existe, é a questão da apresentação dos relatórios, que é quadrimestre, a gente tem que fazer essa apresentação, isso é lei. Nós temos que fazer, tanto o Executivo tem que nos apresentar e também o da Câmara também tem que ser apresentado em conjunto, porque a ordem financeira do 10º vem de lá para cá para arcar com as despesas do Legislativo. Então, mas assim, independente de ter ou não, a gente costuma sentar e conversar. Temos alguns projetos que vêm do Executivo para cá, a gente se reúne, discute para dar o parecer. Vereador Rochinho, além de presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, tem o seu trabalho como vereador. E recentemente eu também apresento o programa Café com o Presidente. Eu estava elogiando a postura da Câmara de Cubatão. Se eu estiver equivocado, você me corrige. Me parece que é a única na região que não tem o recesso do meio de ano, e foi um projeto de lei apresentado por Vossa Excelência, não? Sim, a gente vem sempre discutindo essa legislatura, minha primeira legislatura, há pouco mais de 2 anos no mandato. A gente vem discutindo muito a questão da necessidade de mudar essa imagem do Legislativo. A gente passa pelas ruas, independente da votação que temos, a gente ainda é olhado com olhares assim meio de desconfiança, com reserva. É o cenário político hoje da nossa cidade, do nosso país, é olhado com muita reserva, com muito até preconceito mesmo, né? Achar que todos os políticos, quando está inserido no meio, tem alguma coisa de errado. E aí o recesso veio nessa condição, justamente para a gente mostrar o contrário. Que muito se falava que o parlamentar tem 2 férias no ano, e não é verdade. O parlamentar, ele tem o recesso, das sessões. Apenas das sessões. Das sessões. O parlamentar, ele não tem direito a férias, ele não tem férias, essa é a realidade. O recesso é apenas das sessões que acontecem no plenário, que não acontece. Mas a casa funciona da mesma forma, o rito de férias é o mesmo, todos os funcionários e comissionados dos gabinetes têm as suas férias anuais, só depois de um ano. Então, com isso, a gente quis mostrar até mesmo para a população e mudar essa imagem, que não é assim. Então, nas 9 cidades da região, nós somos a única cidade que não tem um recesso de meio de ano, de julho. Só temos o recesso no final do ano, que dá pouco mais de 30 dias aí. Mas foi histórico, Rochinho, porque a cidade tem 66 anos, completou agora em abril. Sim. E durante o ano de 2015 foi a primeira vez que os vereadores tiveram sessões ordinárias no meio do ano, durante o mês de julho. E foi um projeto da tua autoria, parece que só teve um voto contrário e depois esse mesmo voto acabou voltou atrás, recuou, e foi uma decisão unânime, sendo que nas outras 8 cidades da região isso não acontece. Em julho não tem sessão.
justamente por isso que eu pauto sempre essa questão desse legislativo ter uma conversa muito mais fechada, muito mais ampla, a discussão é muito metropolitana, nós temos esse entendimento. E quando começamos essa discussão, quando eu comecei com essa discussão, fui pego até de surpresa, que para mim, as sessões de julho aconteceria, como sou maneiro de primeira viagem, primeiro mandato, eu vim na primeira semana de julho uniformizado, de terno e gravata para a sessão, e por aí não tinha sessão. Foi aí que eu me dei conta, eu falei, não tem como, é um absurdo a gente não ter sessão em julho, que dá uma conta aí de pouco mais de 4 sessões, dá inúmeros projetos, de 4 a 5, inúmeros projetos podem ser votados. Sentei com os vereadores, conversamos com os líderes de bancada, foi unânime, alguns já tinham se prontificado, até mesmo já estavam em elaboração do próprio projeto, mas sentamos, conversamos e a gente colocou em pauta, foi aprovado. Teve na primeira discussão um voto contrário, mas depois tivemos um voto favorável, voltou atrás, reconhecendo a necessidade de termos sessões no mês de julho, deixando só mesmo a de dezembro, que é nada mais, nada menos para organizar a casa, deixar toda a documentação em dia, tudo isso. Por isso que não temos mais sessões em julho. E é um grande avanço para o nosso legislativo. É uma referência hoje nas 9 cidades da região, é a única que não tem sessão em julho. Quando Vossa Excelência começou a colocar no papel o projeto, nós tínhamos as manifestações que aconteciam pelo país. Isso foi em meados de 2013. Isso. Qualquer semelhança é ou não mera coincidência, vereador Rochinha? Não foi mesmo. Tinha sim a manifestação, o anseio da população moralizar a questão política, como eu comentei. A gente é muito desgastante da questão da discriminação. O pessoal, discriminação, não tem outra palavra, não consigo ver outra a não ser isso. O pessoal taxa o político hoje, seja na esfera nacional, municipal, estadual, como um ser que tem benefícios, coisas estratosféricas, e não existe isso. É uma imagem de muito do passado. Tinha sim as manifestações, mas volto a falar, eu fui pego de surpresa quando cheguei em julho para a primeira sessão de julho e não tinha. Eu vim já para participar da sessão com terno e gravata. Cheguei aqui e fui informado que não tinha sessão por causa do recesso. Aí juntou com a questão das manifestações de maio de 2013. Vereador Rochinha, você diz que é o primeiro mandato como vereador, e efetivamente o é. Mas Vossa Excelência bateu na trave 4 anos antes e foi um dos 11 mais votados na oportunidade. Mas a legislação eleitoral diz que o partido tem que ter o quociente e nem sempre os 11 primeiros são os 11 que efetivamente fazem parte da legislatura. A partir da próxima eleição não serão mais 11, serão 15. Vossa Excelência, se não me falha a memória, perdeu por 127 votos porque o seu partido fez apenas um vereador. Isso. E você foi o segundo. Lembrando que você foi o 10º mais votado naquela oportunidade. Se fossem os 11 primeiros, você já teria sido vereador 4 anos antes. E agora temos a PEC eleitoral, já uma proposta que vem do antigo deputado Vacareza, que agora não está mais no Congresso Federal, e recentemente foi criada uma comissão especial de vereadores aqui mesmo na Casa de Leis, pelo presidente da Casa, vereador Aguinaldo Araújo. E entre as mudanças eleitorais, uma delas está que não pode mais ter coligação de partidos na eleição proporcional. Só para o nosso telespectador entender, as alianças partidárias, se acontecer a mudança eleitoral, somente para prefeito, para governador e para presidente. Para deputado e para vereador, não teremos. Você é partidário, é isso, Rochinha? Você que sofreu na pele, teve que aguardar mais 4 anos, gastar mais sola de sapato para poder ser vereador 4 anos depois. Andar bastante, correr muito. Bastante, né? Bastante. Essa questão dessa PEC, dessa questão da lei da mudança eleitoral, ela está muito longe ainda de ser resolvida. Essa é a minha opinião pessoal. Você acha que para essa eleição... Eu acredito que para essa eleição não esteja 100% resolvida. Nós tivemos agora a aprovação de uma lei do José Sarney, que é a questão da coligação na proporcional. Não vai ter. Essa já está sacramentada? Essa está sacramentada. Então, partido para vereador vai ter que ter chapa pura? Chapa pura. Consciente. A coligação não vai ter. Desculpa interromper, Rochinha. Então, o partido que tiver... Ele pode ter 2, 3 caciques, mas se os demais membros da chapa não forem pessoas que consigam votos, esses 3, 4 estão correndo risco de não entrar. De não entrar.
Então o partido vai ter que se fortalecer. Cada vez mais. E isso foi o que nós já estamos fazendo, questão partidariamente na cidade. Nós já estamos se fortalecendo para isso. Pensando, meu partido já vem nessa linha. Presidente do PMDB, né? Isso, eu já venho nessa linha de crescer mais o partido, trazer grandes nomes. Isso só vai vir a contribuir. Isso é a minha opinião pessoal. Por quê? Só vai ter na majoritária. A coligação só vai ter na majoritária. Proporcionalmente não vai ter. Então, aí é que eu te falo. Tem uma outra lei que é do José Serra, que fala da questão do voto distrital. Então isso está longe de ser resolvido. Isso não vai acontecer. Isso é a minha opinião. Acredito que para 2016 nós estamos um pouco mais de 5 meses. Além disso, Rochinha, tem também um outro detalhe em uma dessas leis, que diz que, no momento, a legislação funciona da seguinte forma. Para você ser candidato a vereador, você tem que ter ingressado no partido um ano antes da eleição. Isso. Com a mudança da lei, seriam 6 meses. É outro problema, tem outro agravante, né? Porque o cidadão fica esperando os 44 minutos para ir para um partido. Isso aí. E de repente, de um ano, ficam 6 meses, não? Aí é que está a questão. Por isso que eu volto a falar. Está longe de ser resolvido isso para essa eleição. Porque nós estamos aí há pouco mais de 5 meses para ter a questão eleitoral de um ano. De um ano antes. De um ano. E não se resolveu nada. Vai mudar os 45 do segundo tempo, vai atrapalhar toda uma organização partidária, toda uma organização de ajuste para uma futura eleição. Então isso não vai acontecer. E pela região aqui eu posso dizer que só não a nossa cidade ainda não mandamos uma moção de repúdio a essas mudanças. Algumas delas se fazem necessárias, outras nem tanto, que é a questão do voto distrital. Muitas cidades da região é contrário. A Cubatão não seria atingido porque o voto distrital até é acima de 200 mil habitantes. E como ficaria Cubatão? Não está especificamente claro na lei. Falam acima de 200 mil, mas não falam dos abaixo. Dos abaixo de 200 mil. Então tem muitas outras coisas. Igual a questão da coligação. Acabou-se a coligação na proporcional, mas continua o quociente eleitoral? Ou não continua? Ou não continua. Então tá longe de ser resolvido. E isso vem atrapalhando os partidos, Ademir. Isso vem atrapalhando os partidos com a formação, porque no meu ponto de vista tende a partidos pequenos saírem enfraquecidos dessas questões. E os partidos de nome, que a gente sabe que existe, saírem mais fortalecidos com o ingresso de mais pessoas de potencial. Vou fazer uma pergunta indiscreta, mas necessária. O PMDB, como é que ficaria nesse contexto? Está nos partidos maiores, que seriam beneficiados, ou está entre os beneficiados? Até então, porque nós temos 2 vereadores no mandato. Eu e o vereador Ricardo de Oliveira, o Ricardo Questão. Temos vários candidatos que participaram da eleição, que são suplentes, muito bem votados. De potencial. E essa discussão nós já começamos ela internamente dentro do partido. Então isso quer dizer que a gente está saindo cada vez mais fortalecido, e no cenário municipal também temos pessoas querendo vir a agregar em conjunto com a gente, até mesmo para essas questões vindo a acontecer ou não, ingressar no partido do PMDB. Para finalizar sobre mudança eleitoral, mas acho que isso é importante para o telespectador ter ciência, e eu já agradeço o teu esclarecimento, Rochinha, porque muitos dos munícipes não acompanham isso, e a mídia, a imprensa, e eu também me considero culpado, a gente não fornece tanta informação para o telespectador ter ciência de como funciona e de como pode ter essas mudanças. Então eu agradeço o teu esclarecimento. E para finalizar sobre esse assunto, recentemente o cientista político, professor e coordenador do IPAT, Instituto de Pesquisas da Tribuna, o Alcindo Gonçalves, ele teve aqui na Câmara a convite do presidente Aguinaldo Araújo, e ele disse que é uma grande bobagem, palavra do Alcindo, uma grande bobagem a mudança no processo eleitoral, no processo majoritário, que impede que o prefeito, que o governador, que o presidente possa ser reeleito uma vez. O vereador Rochinha, presidente do PMDB, pensa da mesma forma ou você é contra a reeleição? Não, eu sou a favor da reeleição. Apenas uma vez, da maneira que é? Apenas uma vez. Uma vez o executivo, seja prefeito, governador, presidente, ele eleito, quem está nas mãos a reeleição é de nós, cidadãos. Nós é que temos que definir se foi bem ou não essa gestão dele. Se merece mais se merece mais um mandato ou não. Eu acho que priorizar essa legislação, essa mudança, eu concordo com o senhor. Eu acho algumas coisas se fazem necessário. Nesse sentido, eu não apoio. Eu não vejo necessidade nisso, não vejo
isso como um problema que nós enfrentamos. Até porque, Rochinho, quem está no poder, mesmo podendo ter direito à reeleição, não quer fazer o sucessor, não? Sim, uma referência que eu vou dar aqui pela região que eu acho que é referência mesmo de gestão pública, na minha opinião, é o prefeito de Praia Grande, Mourão. Há quanto tempo o Mourão vem à linha de frente da cidade de Praia Grande? Mais de 20 anos. 2 mandatos, saiu, elegeu o sucessor, voltou e continua ali de frente. A cidade de Praia Grande foi uma das mais que cresceram na região, que mudaram o cenário da cidade. Praia Grande acabou desbancando a pérola do Atlântico, que é o Guarujá. Exatamente. Na questão de turismo, isso se deu ao quê? Um governante que, como você comentou, mais de 20 anos. Não quer dizer que você está na linha de frente de uma cidade há tanto tempo, venha fazendo coisas erradas ou contribuindo para a mazela da cidade. Mourão, uma referência, eu posso lhe dizer uma senhora sacada que o Mourão teve na questão de mudar a questão do IPTU da cidade. Ele montou um escritório em São Paulo, da própria prefeitura, para conseguir fazer os acordos de pessoas que... A gente sabe que a população flutuante de Praia Grande é muito grande. Exatamente. E ele teve essa sacada... Eu diria até que é metade da cidade. Eu acredito que até um pouco maior. Mais da metade da cidade. E ele teve essa sacada de colocar um escritório da Prefeitura Municipal de Praia Grande, no centro de São Paulo, para que os paulistas fossem lá resolver a sua situação financeira da cidade de Praia Grande. E está aí a cidade de Praia Grande, volta a falar, desbancou a pérola do Atlântico, que é Guarujá. E você me deu um gancho bom, já que você falou de instância turística. Aliás, vereador, Vossa Excelência é um dos vereadores que mais aparecem na coluna dia a dia da tribuna, e muitas delas falando... Isso é sinal que a gente está trabalhando. É verdade, isso é fato. Falando da instância turística, porque a única cidade da região que não é instância turística é Cubatão. E o vereador pleiteou, na oportunidade, eram 2 deputados estaduais, o Baleia Rossi, do PMDB, e o Jorge Caruso, também do PMDB. Hoje o Baleia é deputado federal, e eles intercederam e estão exigindo aí do governo do estado para que Cubatão também seja uma instância turística, o que daria uma verba de razoável para boa para Cubatão. Você pode falar um pouco mais para o telespectador entender por que Cubatão ainda não é instância turística, e por que Cubatão pode ser, e por que o Rochinho está nessa luta? O que acontece? A gente, desde de molecote, a gente ouve falar dessa questão de Cubatão não ser uma instância turística. Existe há muito tempo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma mudança de uma configuração das instâncias. Cubatão hoje entra num celeiro que pode ser interesse turístico e não instância. É uma nova nomenclatura que existe dentro do DAD. É pelo valor histórico o caminho? Não. É uma outra classificação que agora a lei tem vários itens e eu não vou saber te responder de prontidão. Mas o que acontece? São 70 e poucas cidades que são instância. Com a abertura da aprovação desse projeto, que foi sancionada pelo governo do estado no último dia 29, existe a possibilidade de 140 cidades se tornarem interesse turístico, onde dentro dessas cidades está Cubatão. Mas Cubatão tem que fazer o seu dever de casa. E o que precisa? Em 2013, a gente já fez uma solicitação, eu como vereador do PMDB da bancada de Cubatão, junto com o Ricardo de Oliveira, solicitamos aos deputados que incluísse Cubatão, que pedido. Cubatão foi não sei te responder com precisão se foi a primeira, mas foi dentro das 5 cidades que pediram o interesse turístico já lá em 2013. Que já existia essa proposta, vinha ganhando corpo para ser aprovada e foi aprovada. 2013, primeiro ano do teu mandato. Sim, a gente já teve essa sacada de estar pedindo o interesse turístico, a gente já sabia dessa proposta que tramitava na Assembleia Legislativa. Então, os deputados Jorge Caruso e Baleia Rossi, que hoje é deputado federal pelo PMDB, fizeram o pedido, foi aprovado. Agora, sancionada a lei, Cubatão pode se tornar interesse turístico. Cubatão tem todas as condições. Uma das que me preocupava era a questão de hotelaria. Na nossa cidade ainda é carente. Bastante. Cresceu, mas ainda é carente para a questão de turismo. Mas na própria lei fala que é na região, não necessariamente na cidade. Isso facilitou para a gente. Tem Santos aí. Tem Santos. E a questão do ecoturismo. A nossa cidade, o potencial dela é ecoturismo. Enorme. E tem o turismo também de negócio, que muita pouca gente fala, mas existe. E entra dentro da questão do interesse turístico. Então isso para a nossa cidade é muito importante. Rochinho, você tem ideia de qual o valor seria
designado anualmente para a cidade? Não por causa dos percentuais. Depende da classificação. Da classificação, é isso daí. E é por percentual. Nossa cidade ainda tem que fazer todo um levantamento histórico da nossa cidade, mandar para o DAD, o DAD vir visitar e também temos que ter apoio político, isso se faz necessário. Coxinho, vamos a um breve intervalo, mas esse assunto de distância turística eu acredito que o telespectador quer saber mais. E recentemente o vereador Coxinho também encampou outra ideia, que foi a reabertura para a Estrada Velha. Ficaram anos parados e o Coxinho também trabalhou nesse sentido. E a gente fala um pouco mais sobre isso após o intervalo.